Esse é um tema importante para o censo e que merece ser olhado com atenção por todos os envolvidos no trabalho de campo. O entendimento sobre o que é deficiência evoluiu muito nos últimos anos. Deixamos para trás a ideia de incapacidade para nos concentrar na funcionalidade das pessoas com deficiência. Não é uma questão de opinião, é o que diz a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Vale saber como ela define uma pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A partir disso, fica fácil entender por que esse tema é importante. Só sabendo quantas são as pessoas com deficiência e entendendo as suas dificuldades, é possível adotar políticas públicas que deixam as oportunidades mais equilibradas para todo mundo. É uma questão que tem impacto nas políticas de saúde, trabalho, transporte, cultura e muitas outras. O primeiro passo é entender que você tem que registrar como o próprio informante avalia a deficiência dos moradores do domicílio. Você ficará muito pouco tempo com aquelas pessoas para entender como elas lidam com essas questões. Uma pessoa com muletas, por exemplo, pode ter apenas uma limitação temporária. Então, o importante é ler claramente as opções propostas pelo IBGE e então escutar atentamente para preencher o questionário de acordo. Uma pessoa com problemas extensos de visão sequer é considerada uma pessoa com deficiência se enxergar bem com o uso de óculos ou lentes de contato. Cada pessoa é um mundo e a melhor maneira de entender esse mundo é escuta aberta e atenta. Você não deve fazer qualquer juízo de valor sobre a condição da pessoa. As perguntas que estarão no seu DMC falarão de deficiências visuais, auditivas, de locomoção, manipulação de objetos e também mentais. Para entender melhor como lidar com esse conjunto de questões, vamos conversar com Juliana Souza de Queiroz, especialista do IBGE no tema. Meu nome é Juliana Queiroz, eu sou socióloga, trabalho como pesquisadora no IBGE, trabalho há 3 anos já com o censo demográfico, trabalhando com questionário como um todo e especialmente com o tema de pessoas com deficiência. A Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência é uma lei que ratifica aqui no Brasil alguns parâmetros e alguns princípios da Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que é uma convenção da ONU, e ela ratifica o modelo biopsicossocial da deficiência. Antigamente, você tinha o modelo biomédico da deficiência, que entendia deficiência no corpo do indivíduo. E aí, ao longo da década de 70, vocês começaram a ter uma discussão mais vinculada a um modelo biopsicossocial, que entendia deficiência não no corpo do indivíduo, não como uma ausência de normalidade, não como algo a ser melhorado, mas entende a deficiência como resultado desse corpo com o meio onde ele está. Então, você tira o peso do corpo e coloca o peso na estrutura social em que esse indivíduo está inserido. A deficiência, de acordo com o modelo da Convenção da ONU, ela é o resultado da interação entre um corpo que tem impedimentos, isso é, que tem problemas nas suas funções, nas suas estruturas corporais, e o meio em que ele está inserido. Então, por exemplo, se a gente pegar um aluno de uma escola em um país mais desenvolvido que tem dificuldade de visão, por exemplo, que tem uma perda parcial ou inteira da visão, que ele tenha todos os recursos dentro da escola, que ele tenha o sinal sonoro de trânsito para atravessar, que permita que ele chegue até a escola com segurança, em comparação a um estudante num país mais pobre, que a escola não esteja preparada para recebê-lo, que a cidade também não esteja preparada para recebê-lo. Esses 2 alunos, eles podem ter o mesmo grau de dificuldade no seu corpo, mas a relação desse corpo com o meio é tão diferente que, em um caso, você não tem uma deficiência, porque, em um caso, esse meio te dá facilitadores, então que você tenha uma funcionalidade, e, no outro caso, o resultado dessa interação desse corpo com o meio é deficiência, porque esse meio ele produz barreiras a esse indivíduo. O resultado disso é que a deficiência não é uma questão de sim ou não, mas é muito mais a ver com um contínuo de funcionalidade. É fundamental que a gente saiba qual é o número de pessoas com deficiência no Brasil. É um tema que perpassa uma série de políticas públicas. Então, esses dados que o IBGE produz colaboram para esse entendimento de onde estão essas pessoas e quais são as necessidades que elas têm. Além disso, as perguntas também garantem uma comparabilidade internacional
dos dados do IBGE com outros países. E assim a gente consegue criar um panorama internacional sobre esses dados. É uma pergunta muito delicada, na verdade, né? Ainda tem uma parte da sociedade que estigmatiza muito a deficiência. Então, para esse entendimento de deficiência como algo anormal, como algo a ser consertado, que é um entendimento ultrapassado já, mas que infelizmente ainda vigora em algumas cabeças, é uma pergunta muito constrangedora. Mas isso, na verdade, é muito mais teórico. Na prática, eu nunca vi muitos problemas com essa pergunta, mas, enfim, a gente reconhece que é uma pergunta sensível porque parte da sociedade ainda estigmatiza as pessoas com deficiência. É interessante observar nessa pergunta que a gente não faz uma pergunta direta, como você tem deficiência ou você não tem deficiência. A maneira como é formulada a pergunta pelo IBGE, que é amparada pelas recomendações internacionais, você tem dificuldade de realizar tarefas cotidianas. Então, você tem dificuldade de enxergar, mesmo usando óculos, você tem dificuldade de caminhar ou subir degraus. A maneira como é formulada a pergunta é para abarcar outros tipos de deficiência, não só as mais severas, mas também para ajudar você, recenseador, a fazer a pergunta de maneira menos constrangedora. A pergunta tem 4 opções de resposta que indicam justamente esse contínuo de funcionalidade. O IBGE considera deficiência quem responde que tem muita dificuldade ou que não consegue de modo algum. A gente pode chegar no domicílio e encontrar uma pessoa que aparentemente não tenha nenhum problema no corpo dela, mas que ela tenha alguma doença que a impeça, por exemplo, de subir degraus. É importante que essa avaliação seja feita para cada morador pelo informante e que não tenha nenhuma avaliação inicial do recenseador. Até os 2 anos de idade, a criança ou o bebê ainda está em fase de formação. Então, por exemplo, não faz sentido a gente perguntar se um bebê tem dificuldade para caminhar ou subir degraus de 0 aos 2 anos de idade, porque está aprendendo a caminhar ali. Então, licenciador, você tem uma tarefa muito importante nas suas mãos, que é garantir que esse bloco de pessoas com deficiência seja muito bem feito. As 5 perguntas que você vai levantar são dificuldade para enxergar, para ouvir, para caminhar ou subir degraus, para pegar pequenos objetos com as mãos e também deficiências mentais. Essas 5 perguntas, elas não representam todas as deficiências, mas elas englobam as principais e por isso estão no questionário do Censo Demográfico. Confie no seu trabalho, leia as perguntas com calma, anote as respostas e bom trabalho para você. É isso! Com abertura para o outro, todo mundo se entende.